Então, quero primeiro apresentar o Legendário 166.000, não é isso? Isso, cento e zero sessenta e zero seis zero mil, um seis seis Daniel zero zero Grace, zero. é isso Até, aí. fui até abençoado no meu número, né, cara? Que não tem como Amém. esquecer, É isso né? aí. Eles Então, giram o nome, né? O sobrenome pesado, velho. Não é? Então, rapaz, eu não sei nem por onde começar, porque eu vou falar para vocês, eu tive tantas bênçãos e, e testemunhos depois que eu voltei dos Legendários, que quando eu tento explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, eu não tenho como explicar. Porque eu falo para eles, cara, a única maneira é vocês sentindo, vocês indo lá, participando e sentindo o que eu senti, tá? Então, para quem nunca foi nos Legendários, eu não sei quantas pessoas tem aí que não foram nos Legendários, né, que não subiram a montanha. Eu fui com a mesma ideia de muita gente. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, eu não preciso disso daí, eu não preciso. Mas ao mesmo tempo, eu tinha curiosidade de saber como é que era, né? E o que meus amigos que tinham subido a montanha me falavam era, cara, vai de coração aberto. E eu fui de coração aberto, eu fui de coração aberto, porque é, eu sabia que eu ia tirar alguma coisa boa, né? Alguma coisa que está relacionada a Jesus, está relacionada a Deus, não pode ser ruim, né? Então eu fui de coração aberto. Mas eu achei que não fosse ter diferença, não fosse fazer diferença nenhuma na minha vida. E, rapaz, foi uma bênção que eu queria que todos sentissem. Eu queria que todos participassem disso daí para vivenciar e, como eu, né, abrir a boca para falar sobre essa experiência com os outros. Infelizmente, a gente não pode falar o que acontece lá. Infelizmente. Mas eu senti Oi? o Espírito Santo presente o tempo todo. O tempo todo. Você sente o poder do Espírito Santo o tempo todo sobre a sua cabeça. Isso daí é que eu senti mais, tá? E o meu testemunho com os legendários, o primeiro, tá? Eu fui casado durante 11 anos com a minha primeira esposa e larguei ela com meu filho quando ele tinha 6, 7 anos, né? E aí casei de novo e tenho duas filhas. Meu segundo casamento. Fiquei 12 anos junto com a minha segunda esposa. E também larguei ela, né? Na realidade, ela me largou. E aí eu sempre culpei. A culpa foi sempre delas. A culpa nunca foi minha. Eu não fiz nada de errado. Eu fazia tudo certo. A culpa é delas. Elas que fizeram coisa errada. Eu não fiz nada errado. Aí vou eu subir a montanha. Vou eu para os legendários. Rapaz, foi um negócio tão assim, tão forte que eu queria buscar um telefone no meio dos legendários. Eu queria buscar um telefone para poder ligar para elas, para pedir perdão. E eu percebi que o errado era eu. E o meu principal erro foi abandonar duas famílias. Eu abandonei a primeira família, abandonei a segunda família. E eu estava para abandonar a terceira. Eu ia largar minha mulher antes dos legendários. E eu voltei de lá amando ela mais do que nunca. E nada vai me fazer largar mais uma família. Amém, velho. Depois dos Amém. legendários. Não vai me fazer, não tem como. Amém. Eu só largaria agora minha família se, nossa, se não tivesse outro jeito mesmo, não tivesse outro jeito. Se não tivesse outro jeito. E eu falo isso daí, se não fosse os legendários, não ia acontecer. Se não fosse a minha passagem pelos legendários, isso não ia acontecer. E aí, como eu falei, tiveram vários testemunhos, né, que aconteceram comigo. No meio, quando eu voltei para casa e ficou um mês assim, mil maravilhas.
não pedi perdão para ninguém. Eu não pedi perdão para ninguém. Todo mundo que eu falei que ia pedir perdão, lá na montanha, quando eu falei que ia pedir perdão, não pedi. E aí minha vida começou a cair na mesma coisa. Eu comecei a brigar dentro de casa de novo, meus filhos começaram a ficar doentes, e eu sabia que era o inimigo, mas ao mesmo tempo eu falava, Deus, eu achei que você estivesse me protegendo. Eu achei que você estivesse do meu lado agora. O que está acontecendo? E comecei a reclamar e murmurar com Deus, né? Porque para mim o inimigo não podia me alcançar mais. Eu estou blindado agora. Eu agora acredito muito mais em Cristo, acredito muito mais em Deus. Então não tem como o inimigo chegar em mim, né? E aí eu fui deixar meu filho um dia na escola. Rapaz, eu tava com uma dor, vocês sabem aí, né? A gente tá todo dia junto. Eu tava com uma dor no quadril que eu não conseguia entrar no carro direito. Era muita dor. Viajando em avião, eu viajava praticamente em pé, porque eu ficava mais tempo em pé no avião do que sentado. Era uma dor absurda. Eu sou forte para dor, tá? Tô acostumado com dor. E é, eu marquei uma infiltração, né, um cortisone shot, para acabar com essa dor. Cara, só tinha lugar para mim dia 19 de abril. Isso foi há 2 meses atrás. Eu estava voltando, fui deixar meu filho na escola, estava voltando da escola do meu filho. E comecei a discutir com Deus. Comecei, por que você está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu acho que eu não mereço isso, né? Comecei a murmurar. E aí, cara, eu não sei como explicar para vocês. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí já aconteceu. Parece uma voz nítida, uma voz que sai do céu, tá? Falou: cadê os perdões que você falou que ia pedir? E eu, na hora, eu pensei: ah, esse é o problema? Tá bom, então, vou ligar para minha mulher agora, vou ligar para minha ex-mulher agora. Liguei para ela. Liguei para ela, ela atendeu, e na hora eu falei: não, não faz isso não, cara. Vai pedir perdão porque você não fez nada. Ainda veio. E eu sei que isso é inimigo. Não precisa pedir perdão, não precisa pedir perdão. Eu falei, vou falar palavrão, eu falei: foda-se, meu irmão. Deus mandou, eu vou pedir. Eu falei: olha, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz de errado com você. Eu sei que você sofreu muito na minha mão, e agora eu sei que o errado sou eu. O errado era eu. E eu peço perdão por eu não ter brigado, por eu não ter insistido em salvar minha família. Ela começou a chorar. Na mesma hora que eu estou falando com ela, uma ligação começou a entrar. E eu estava falando com ela ainda, eu não atendi. Aí eu parei, acabei de falar com ela, desliguei e liguei para essa ligação, tá? Era a secretária do hospital, falou: senhor Daniel, pintou um horário para você amanhã, 8 horas da manhã, você quer vir? Cara, eu não estava conseguindo dormir de dor. Na hora eu falei: ah, vai ser assim? Ah, peraí que eu vou pedir mais perdão então. Comecei a ligar para todo mundo e pedir perdão. Cara, e toda vez que eu pedia perdão, alguma coisa acontecia de bom, cara. Então, eu falo, é, eu já fui à igreja várias vezes. Eu nunca tive esse entendimento e essa abertura para falar com Deus, para falar com Jesus. E aconteceu nos Legendários. Então, se vocês estão curiosos sobre o que acontece lá, meu amigo, vai, só vai. Vai que vocês não vão se arrepender, entendeu? Não vão se arrepender. E só benção tem acontecido agora na minha vida, entendeu? Só coisa boa. E eu acho que eu tenho um chamado, e eu acho que esse é o meu chamado. É esse aqui, entendeu? Eu acho que muita gente, né? Tem muito legendário já que faz jiu-jitsu, eu não sabia. Quando eu postei minha foto como legendário, vários alunos meus do Brasil começaram a me mandar mensagem: que orgulho, mestre, que orgulho, mestre. E eu falei: cara, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso mais vezes, eu acho que eu consigo trazer mais gente, se eu mostrar para eles que, né, eu tô de cabeça nesse movimento. E aí eu bateu essa ideia, né, assim, na hora bateu essa ideia: cara, a gente já faz um treino lá no Juliano, né, que é uma oração, e a gente treina logo depois. Eu falei: por que não vamos fazer isso com o kimono laranja, com o nosso número do legendário, com o logo do legendário? Vai ser muito mais bonito e muito mais
chamativo do que só um treino, né? Uma oração. E aí tá aqui, ó. Isso daqui vai acontecer. Eu tô falando que isso daí foi o meu chamado, eu tenho certeza. Eu me vi fazendo isso daqui. Eu me vi, na hora, eu me vi fazendo um kimono laranja e chamando todos os lutadores de jiu-jitsu para fazer a mesma coisa que eu, para fazer, né, um kimono laranja, botar o número deles e começar a chamar os legendários para fazer isso daqui. Porque eu acho que é o que a gente já faz, né? A gente cria uma comunidade muito forte, unida. Eu estava falando isso outro dia. Os meus alunos, eles vêm confidenciar coisas comigo que eles não confidenciam para os pais. O professor de jiu-jitsu hoje, ele tem que ser psiquiatra, ele tem que ser médico, ele tem que ser conselheiro amoroso. Os meus alunos vêm falar comigo coisas que eles não falam para os pais, entendeu? E isso, eu acho que isso é confiança. E por que não usar essa confiança para mostrar para eles que Jesus é o caminho? Amém. Entendeu? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou continuar fazendo. E eu sei que a gente vai enfrentar muita batalha, mas te falar uma coisa. Eu sei tomar porrada na cara e aguentar. Isso eu sei. Entendeu? Não tem vitória sem batalha, tu sabe disso, irmão. Eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. A batalha vai ser forte, mas, cara, o que a gente está criando aqui, a gente está preparando pessoas para essa batalha, né? E é isso que as pessoas não entendem. Quando eu falei isso dos legendários, as pessoas não entendem. Isso que nós estamos fazendo. Hoje em dia eu falo isso, os cristãos estão perdendo espaço, estão muito sensíveis, o mundo está muito sensível. Nós temos que fortalecer nossos irmãos. E deixa eu falar uma coisa, o jiu-jitsu fortalece todo mundo. Vocês estão vendo aí, todas as pessoas importantes do mundo hoje em dia estão fazendo jiu-jitsu. Eles entenderam isso. Meu tio Carlos, tá? Meu tio Carlos, o criador disso tudo, dessa dinastia Gracie, o criador, o que a gente está fazendo hoje, ele teve a visão disso. Não era sobre só lutar. Não era sobre aprender a se defender. Era sobre um estilo de vida que ia trazer as pessoas para uma inclusão que as pessoas não estavam tendo mais. As pessoas não estão tendo mais essa inclusão. Por isso que elas ficam viciadas em jiu-jitsu. E é isso que a gente tem que tirar vantagem, entendeu? A gente tem que fortalecer as pessoas fisicamente, que é o que a gente faz, mas espiritualmente, que é o que os legendários fazem. Eu não sei de vocês podem me explicar mais porque vocês estão mais tempo do que eu nisso daí, mas eu sinto uma blindagem que não tem como explicar. Eu tinha medo de escuro. Eu, Daniel, lutador de MMA, da família Gracie, eu tinha medo de escuro. Hoje, eu durmo no escuro, passo no escuro, sem problema nenhum. Amém. Eu sinto uma proteção em cima de mim que nada me afeta, nada me dá medo mais. É o Espírito Santo. Amém. Eu também acho. É, Eu também acho. é poder da oração. Poder da oração. Poder da oração, exatamente. A gente tá lá todo dia, né? 5:30 da manhã. E essa é outra também, né? Que quem não é, os que não são legendários aí, né? A gente tem uma oração todo dia, 5:30 da manhã, que, cara, não tem como ficar sem. Às vezes eu tô cansado, eu boto o alarme, eu falo, não, hoje não. Mas aí eu falo, não, não, tem que ir. Aí eu vou, e esses dias que eu não quero entrar na oração, quando eu abro o telefone, a palavra é para mim. E eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. Amém. Né? É a mesma coisa quando a gente vai treinar jiu-jitsu, o dia tá cansado, não, hoje não. Aí você vai pra academia, vai e treina. É o melhor treino do mundo. É a mesma coisa que acontece. Então, e aí outro testemunho que eu quero dividir com vocês, porque é relacionado ao que aconteceu comigo nos Legendários. Eu fui agora pro Brasil, tem mais ou menos o quê? Umas 2 semanas, 3 semanas. E alguma coisa me falou, vai. Você tem que ir pro Brasil. E eu fui, e até eu não tinha encontrado com meu filho antes de, né, depois de ter saído dos Legendários, eu não tinha encontrado com meu filho pessoalmente. Eu falo com ele no telefone todo dia. Falo com ele na câmera quase todo dia, pelo menos toda semana, né? E
Quando eu cheguei lá, eu fui para pedir perdão para ele. Fui para pedir perdão pessoalmente. Eu não queria pedir perdão para ele pelo telefone, né? E eu fiquei na casa dele, mas eu fiquei lá 2 dias. Eu podia ter pedido perdão na casa dele. E essa mesma voz que eu ouvi no dia que eu pedi perdão para minha ex-mulher, eu ouvi na padaria. Eu estava na padaria com ele tomando café da manhã. E Deus falou: é agora. Eu ainda discuti mentalmente. Deus, a gente está num lugar público, né? Não vai ser legal. Ele falou: é agora. Aí, rapaz, eu botei a mão no braço do meu filho e falei: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso. Aô! Aú, Aú! aú, Aú! aú. Eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão por ter te abandonado e não ter vivido as partes mais importantes da tua vida. Eu não sei o que aconteceu com a tua vida desde os 7 anos até agora. Eu sei o que aconteceu comigo e com você, mas eu não sei os seus sofrimentos, o que aconteceu contigo. Eu não sei, eu não sei. Eu não vivi a tua infância, eu não vivi a tua vida. E eu queria te pedir perdão por isso. Amém, Senhor. E a gente se abraçou, a gente começou a chorar no meio da padaria. Ninguém estava entendendo nada, né? Cara, vou te falar, isso foi um livramento que tu não tem noção, a alegria que me deu, cara, a alegria que me deu depois disso. E aí ele saiu andando na frente, a mulher dele estava atrás comigo, e ela falou, cara, ela começou a chorar, ela falou, você não vai acreditar, 2 dias atrás, ele falou para mim que ele não se sentia, que ele fazia parte da tua família. Ô, meu pai. 2 dias antes de eu pedir perdão para ele. Agora vocês me falam, isso é coincidência? Não, 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 não. Não é. nunca. E eu vou te falar, o nego pode falar o que quiser dos legendários. Isso é Jesus-cidência. Essa sensibilidade, isso daí, eu estava fechado. Eu acreditava, mas eu estava fechado, cara. E agora eu estou aberto. E essas bênçãos, essas coisas vão começar a acontecer comigo mais e mais. Eu falo para as Amém, pessoas, cara, amém. só vai, vai. Para de escutar os outros, para de falar, para de ler, para de querer saber o que acontece lá, cara. Só vai. Só isso, vai. E vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês, só isso. Vai de coração aberto, meu irmão, que é inexplicável o que acontece com a gente lá. É inexplicável. Né? Vocês podem ouvir o meu testemunho, vocês estão ouvindo o meu testemunho, você pode ouvir o testemunho do Verdun, ver o testemunho do Shogun, testemunho do Machida. Meu irmão, nós não estamos acostumados com isso, nós somos caixa grossa, nós somos durões, né? Meu irmão, vai quebrar, tu vai quebrar. Teu coração vai sair aquebrantado, você vai sair de lá um ser humano melhor, entendeu? Não tem como não sair melhor, não tem como. Se você for de coração aberto, não tem como, é impossível, entendeu? E, meu irmão, eu quero mais, eu quero ver mais. Só Amém. isso.